Aí. É. Então, vamos. Agora pra frente já começa a fazer gracinha. Gente, vamos começar? Nosso horário? Alguém faz a oração inicial para nós? Eu vou ficar de trás. Ah, velho, porque eu tenho que chorar. Você faz, Paulo? Oração. Você faz a oração. Ah, vamos então. Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, principalmente aos mentores da nossa casa, pedir iluminação para desenvolver mais um trabalho e que possamos aprender as lições que hoje forem trazidas e que possamos colocá-las em práticas em benefício das nossas vidas e de nossos irmãos tão necessitados, igual nós estávamos falando, que essas vibrações possam alcançá-los, trazendo um bálsamo para as suas dores, um alívio, uma esperança para os familiares. Que assim seja. Que assim seja. Gente, hoje eu resolvi montar um estudo para nosso encontro de sábado, embasado em uma das cartas que foi direcionadas para a gente quando nós fomos abrir a fraternidade. Uma visita à fraternidade Irmão Glacos, para uma palestra, o espírito Panzi escreveu num receituário para mim que era a hora de recomeçar. E escreveu, dentro dessa orientação mediúnica, um versículo do Evangelho de Mateus, que é: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E aí, depois de tudo que aconteceu essa semana, com o desencarne de Silvéria, que é uma fundadora da casa, e que mexeu um pouco demais comigo, eu resolvi resgatar esse versículo da história da fundação da casa, em uma forma de um estudo, e quem quiser interromper, fazer qualquer pergunta, fique à vontade. Então, para a gente entender esse versículo do Evangelho de Mateus, nós vamos ler então aonde que ele está inserido, tá? Jesus estava sendo questionado junto aos seus discípulos. Aliás, os discípulos de Jesus estavam sendo questionados sobre a prática do jejum. E aí está assim: por esse tempo, vieram procurá-los os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado. Então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres e o vinho se entorna, e os odres ficam inutilizados. Ante o vinho novo se põe em odres novos, assim como ambos se conservam. Fica parecendo um trem esquisito, né? Quando a gente lê assim, e parece que não tem muito sentido. Então nós vamos desmembrar esses poucos versículos aqui. Os discípulos de João Batista, aqueles que anunciaram João Batista pregando no deserto que havia de vir um Messias, e o próprio João Batista testificou, né? Confirmou essa vinda de Jesus. Os discípulos que davam continuidade ao ensinamento de João Batista foram questionar os discípulos de Jesus. E para isso eles usaram o testemunho de João e o dos fariseus para perguntar se a prática então era lícita ou não, de uma forma muito
muito superficial, assim, muito esperta. Porque vocês reparam que eles não questionaram a Jesus. Eles questionaram os discípulos de Jesus. E aí nós temos que voltar à época de Jesus para entender o que significava jejum naquela época e naquela cultura. Então o jejum, era a prática do jejum, ela podia ser pública ou privada. Não se jejua enquanto está com o noivo. É uma fala de Jesus. A palavra noivo, quando a gente pega o livro Cântico dos Cânticos na Bíblia, faz referência àquele que viria como Messias. Então, faz referência ao próprio Cristo. Então, a gente pensa que na fala de Jesus ele coloca assim: como que se pode jejuar aqueles que já estão comigo? Como que se jejua em momentos de alegria? No momento de festa, de êxito, não se jejua. E depois o jejum, eu anotei assim, era compreendido como a humilhação da pessoa diante de Deus, como uma oração de fortalecimento, como relacionado ao dar esmolas. O mérito de um jejum é proporcional à caridade dispensada, como uma expressão de pesar. Isso aqui eu tirei lá do comentário bíblico São Jerônimo. Então o jejum na época não era apenas um jejum superficial. Claro que existiam aqueles que usavam da superficialidade do ato. Mas era uma condição de se colocar enquanto criatura diante do Criador. Era entender que nós nos relacionamos com o Pai de uma maneira simples, de uma maneira humilde. Porque é isso que ele nos convida. Entendendo que entre nós e o Pai existe a diferença entre criatura e criador. Mas esse espaço, vamos dizer assim, ele é preenchido pela misericórdia e pelo amor de Deus por aquele que ele cria. E o jejum, então, ele era proporcional à caridade. Então não era apenas deixar de comer, era tirar daquilo que era o seu alimento no dia e proporcionar àquele que jejuava por obrigação de quem passava fome. Não é deixar de comer carne um dia, não é jejum nesse contexto. Jejum era pegar a carne que seria servida a você e dar àquele que não come a carne dia nenhum por não ter condição, por exemplo. Então, quando se questiona os discípulos de Jesus e não se questiona Jesus, é porque mesmo os discípulos de João já reconheciam que Jesus vivia uma vida de jejum. Porque Jesus, ele dava a si mesmo em alimento espiritual àqueles que o cercavam. Jesus não nutriu o corpo daqueles que iam até ele. Ele nutriu muito mais do que o corpo. Ele nutriu a alma. E aí, a gente percebe que o exemplo de Cristo é tão importante, tão fundamental, que até aqueles que questionam as atitudes dos cristãos não questionam a atitude de Jesus. E na hora que chega o questionamento sobre Jesus, já não é um questionamento moral, porque a moral de Jesus nunca foi questionada. Foi um questionamento político, de destoância econômica, das coisas temporais aqui da terra. Mas a moral de Jesus não. Ela era irrefutável. E aí, quando a gente faz a comparação entre os evangelhos, nessa mesma parte do evangelho, no evangelho de Marcos, o jejum ele tem um sentido expresso. Em Mateus, que é onde a gente tira esse versículo que eu peguei, o jejum é tido como luto. Então a gente podia pensar, tem como nós estarmos em luto na presença real do Cristo? Em convivência? Você imagina você conversando com Jesus. Caberia nessa intimidade de um diálogo com Ele luto ou tristeza? Ou o nosso coração se encheria de júbilo
por estar em contato com aquele que governa o nosso planeta e orienta a nossa condução nesse planeta. Eu fico imaginando que se um dia nós tivermos a graça de encontrar Jesus, quando nós tivermos, que um dia teremos, nós vamos ficar assim, perplexos. Deve ser uma luz de tal proporção que deve nos cegar. E deve ser uma emoção muito grande. Porque você imagina, Levi sair da coletoria de impostos apenas com uma palavra: segue-me. Que magnetismo deve ser esse de Jesus, que preenche a vida de alguém com uma palavra e transforma por inteiro a história de uma pessoa? Uma palavra. Quando Madalena vai ao sepulcro e não encontra mais o corpo de Jesus, e o encontra na forma de um jardineiro, qual deve ter sido a alegria do espírito de Madalena ao reconhecer naquele homem, até então desconhecido, a figura do mestre que um dia a consolou e a acolheu. E aí, ele fala assim: dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então assim jejuarão. É um caráter profético da fala de Jesus. Ele já está anunciando que um dia ele seria tirado daquele convívio íntimo com os apóstolos e com os discípulos. E nesse dia, sim, faria sentido o jejum, porque eles não gozariam da felicidade plena. Porque nós não gozamos da felicidade plena. Não porque Jesus não está em nosso meio. Porque o desencarne de Jesus nunca nos proporcionou sua falta. Tanto é que a boa nova pelo Evangelho permanece há 2000 anos. Mas é porque, não estando Jesus acessível aos nossos olhos para vermos, acessível aos nossos braços para abraçarmos ou tocar-lhes a ferida, como um dia Tomé fez, nós ainda duvidamos da sua presença perene a nos conduzir. Nós ainda muitas vezes duvidamos da espiritualidade amiga que nos inspira a todo momento, seguindo os moldes de Jesus. E aí ele recomenda o jejum. Porque dias virão em que o jejum... Vamos voltar lá. Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então sim jejuarão. Hoje, enquanto espíritas, nós não somos convidados ao jejum do alimento. Nós não somos dogmatizados a ponto de falar e fazermos um dia sem alimentarmos de nada, ou nos privarmos de algum dia específico de algum alimento. Mas qual é esse jejum? Era o jejum que reporta a espiritualidade do jejum no cristianismo primitivo. Nós não somos o cristianismo redivivo? Então, voltemos àquele sentido. O jejum é proporcional à caridade praticada. Então, se nós temos condição de alimentar aquele que tem fome, que a gente o faça. E se por um momento, para dar de alimento a alguém, tivermos que ser privados de uma refeição, que sejamos. Porque nós vamos privar de uma refeição e logo depois nós teremos a oportunidade de uma nova. E outros que receberão essa única alimentação, às vezes será o prato do dia e não terão outro. E se a gente levar isso para a caridade moral que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala? Às vezes a gente não tem tempo para nada. Nós estamos trabalhando demais, a família requisita demais, os amigos têm requisição da nossa presença e nos falta tempo para a tarefa da casa espírita, para a caridade, para o amor, para a disseminação do Evangelho. E aonde que o jejum entra nisso? Entra na organização do nosso tempo, de acharmos ao menos uma vez na semana uma prioridade de doar aquilo que nos falta tempo e deixarmos ser ouvido para quem precisa desabafar e deixarmos ser acolhimento para quem precisa de um abraço.
Sermos uma palavra amiga para quem precisa de esperança? É muito desafiador ser espírita em tempo de pandemia, gente. Porque a gente é convidado ao testemunho daquilo que a gente fala nas palestras. A gente é convidado ao testemunho daquilo que a gente lê nos livros espíritas. Nós somos convidados a olhar para dentro da gente mesmo na reforma íntima, onde a gente é convidado ao isolamento, ao convívio familiar muito mais intenso. E nós ainda somos convidados para a caridade. E como saber qual é a medida de cada um das solicitações e das inquietações que o Evangelho proporciona na nossa vida? A primeira coisa é olhar para dentro da gente mesmo e saber que Jesus e a espiritualidade nos alimentam, primeiro para reparar e para alimentar a nós mesmos. E depois extravasar esse alimento, proporcionando isso aos outros. Dr. Rafael, numa das primeiras manifestações espirituais dele, ainda nós não tínhamos fundado a casa, nós, numa reunião, conversamos com ele que todo mundo estava passando por um momento de dificuldade muito grande. E nós queríamos encerrar a reunião. Não sei se alguns que estavam aqui lembram disso. E aí ele falou assim, olha, consolador dos outros. Enquanto você é consolador do outro, Jesus consola a sua. E aí a gente continua com esse mesmo convite espiritual de irmos ao encontro da dor do outro. Porque é muito difícil encarar a própria dor. E por bondade, Deus nos deixa enxergar a nós mesmos no outro. E quando a gente escuta o outro, a gente percebe aquilo que a gente não entendeu dentro da gente. E quando a gente dá um bom conselho para o outro, a gente escuta aquele bom conselho que nos serviria naquela ocasião. E quando no atendimento fraterno a gente acolhe aquele irmão que vem para desabafar, para conversar, para buscar uma orientação, e nós recomendamos uma literatura espírita, muitas vezes nós precisamos daquela literatura naquele momento. Porque a gente fala mais da gente do que do outro. E aí a gente volta. De todo esse contexto, para voltarmos então ao versículo da fundação de uma das cartas de orientação e de encorajamento para a fundação da casa. Que não se coloca remendo, vamos achar aqui, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Quem não entende de costura não vai entender o sentido dessa frase. Quem não sabe cirzir uma calça direito não vai saber que depois ela vai arrebentar. A não ser que o pano seja o pano ideal, que a costura seja bem feita, pano novo com pano antigo, com pano velho, rasga. Por melhor que seja o ponto que você fizer. Mas esse remendo e esse rasgo tem um outro sentido dentro da Bíblia. Vai falar da divisão. Então São Mateus, o evangelista, vai compreender que a divisão ou a separação entre os cristãos e os discípulos dos fariseus, como a diferença entre o antigo, que também é bom, e o novo em sua plenitude. Então Mateus, quando fala desse rasgão que vai aumentar, ele não fala que o judaísmo, o farisaísmo, estava errado. Ele mostra para a gente que ele é importante. Trazendo para os dias de hoje, que o espírita nunca se ache na condição de dizer a religião ideal. Porque todas as religiões têm sua forma e seu objetivo de ser. E cada espírito que adere a uma religião tem a sua finalidade. Então, se o nosso irmão é protestante, que ele seja um excelente protestante. Se ele é católico, que seja um excelente católico. Se ele é budista, que seja um excelente budista. Se ele é espírita, que seja um excelente espírita.
Porque o próprio Kardec coloca para a gente na codificação que em todas as religiões existe uma porção da verdade. Ora, nenhuma Kardec garante que toda a verdade está na doutrina espírita. Então é um desafio muito grande para o espírita entender o seu devido lugar. Como um trabalhador, como um contribuinte na seara de Jesus. E que por maior que seja os esclarecimentos da doutrina espírita para nós, por maior retirar de véu que foi a codificação, por maior desafio que é entender o Evangelho pela doutrina espírita, e é um desafio confortante porque nos responde às nossas indagações, às nossas perguntas, cala e preenche nossos vazios, nós temos que entender e reconhecer a beleza da ação de Deus no outro. E ele não fala, nesse versículo, que nós deveríamos romper com o antigo, porque o antigo também é bom. E o antigo precisa ser preservado. É aquela questão que Kardec fala para que o espírita não seja proselitista, ou seja, não saia querendo convencer todo mundo de ser espírita, não. Isso não é espiritismo. Isso é vaidade velada. Espiritismo traz, pelo testemunho da fé e pela caridade exercida, aqueles que se afinizam com a fé com obras, a fé raciocinada. E um centro espírita não precisa de ser grande, não precisa de estar muito frequentado. Olha aqui, nossa casa é pequena, nós somos poucos tarefeiros, nós somos poucos frequentadores e somos uma casa espírita. E a espiritualidade nos orienta a todo tempo. E o Evangelho de Jesus é vivido com toda dificuldade em cada circunstância. Ao contrário, a própria codificação no Livro dos Médiuns orienta para que as fraternidades não se tornassem grandes demais. Porque senão nós perdemos isso aqui, ó. O olhar no olho, o reconhecer nosso irmão, o acolhê-lo por inteiro. Quantas vezes a gente vem para cá e depois que a reunião acaba, a palestra acaba, a gente fica aqui, ó, conversando. Como fraternidade, numa extensão daquilo que é espiritismo. Espiritismo vai muito além de uma reunião. E Mateus fala que o antigo ele tem que ser preservado. Mas o novo com Jesus é a plenitude. Ele não descarta, ele não desfaz, ele não tira a beleza do mandato de Jesus em seu amor. E aí, refletindo isso, nós pegamos o título que nós preparamos, né, para esse estudo, que é Recomecemos. É uma mensagem de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna. Não se conserve lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutastes a resposta de lei, de fel. Suportastes a deserção dos que mais amas. Fracassastes no empreendimento. Colhestes abandono. Padecestes desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano
oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita o remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-se do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Reconhecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E aí eu resolvi trazer essa mensagem de Emmanuel e resgatar essa carta do Espírito Panzi. Acho que é Panzi que fala mesmo. Que foi uma orientação lá da casa de Glacos. Num dia que eu fui numa palestra e pedi orientação. Na fraternidade espírita, quem não tem coragem de recomeçar não permanece. Ser espírita é recomeçar todos os dias. É ter desilusão e continuar. É ser ferido no orgulho, na vaidade e continuar. É tirar da zona de conforto e continuar. É desvirtuarmos da nossa tarefa e recomeçar na hora que entendermos que precisamos voltar. É experimentarmos o fel do outro e o próprio. E termos coragem de recomeçar. Porque aqui fala que a possibilidade da espiga ressurge na sementeira. E espiritismo é colher e plantar tudo ao mesmo tempo. É acolher o doente da alma, estando doente da alma, e curar-se juntos. E não ficar esperando o momento ideal. Quando nós fomos fundar a casa, eu tive uma preocupação muito grande. E até dividi com alguns na época, sobre o lugar, o físico. Sabe? Para a gente começar a casa. E a espiritualidade nos respondeu que quando Chico Xavier foi começar a sua tarefa, ele tinha a sombra de um abacateiro. Então que nós já estávamos no lucro de ter 4 paredes e um telhado. Nós já começamos com muito mais. E aí cresce nossa responsabilidade também. Nós temos uma estrutura boa e que precisa ser melhor utilizada. No serviço do Cristo que nos pede caridade, porque o jejum é proporcional à caridade. E o jejum do Espírito é caridade. É jejuar de si para dar de alimentar ao outro. Sabendo que tudo volta. Nós podemos tentar parar a campanha do quilo todos os meses. E todos os meses tem necessidade de alimento. Nós podemos querer parar todas as vezes a campanha do agasalho, mas sempre vai ter gente com frio. Nós podemos querer parar de distribuirmos os livros espíritas na biblioteca, mas sempre irá precisar alguém de algum esclarecimento por esforço próprio, de ter que pegar e ler, e meditar. E aí vem mais uma vez o convite da espiritualidade. Qual é o nosso grau de resiliência para recomeçarmos? Porque não é fácil. É preciso dar daquilo que às vezes nós não temos para curar as nossas feridas. E aí, Emmanuel nos dá um conselho. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Mas o primeiro desafio não é retirar aquilo que é imprestável da nossa vida. É reconhecer o que é imprestável. Porque eu escutei uma frase semana passada que me incomodou. Foi assim: nós temos muita dificuldade para sermos felizes porque nós temos muitas necessidades.
E aí eu fiquei pensando, e será que toda necessidade é necessidade mesmo? Ou são necessidades que nós achamos que temos e a gente poderia ser feliz com pouco, nos cobrando menos? Então o grande desafio é reconhecer aquilo que é virtuoso e aquilo que é imprestável. Porque o imprestável, nós temos que ter condição de deixá-lo partir. Retirar esse peso. E receber aquilo que Jesus falava, que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Desvencilha-te do inútil. Às vezes a gente coloca tanto peso sobre a gente mesmo. Não é ninguém que nos coloca peso. É autocobrança. É querer fazer mais do que dá conta. É não respeitar o próprio limite. E aí isso é inutilidade. Que ninguém coloca sobre nós, mas nós colocamos sobre nós mesmos. Esquece os enganos que te assaltaram. É uma necessidade de auto-perdão. Pelas próprias más escolhas. Mas ninguém escolhe o errado de consciência. A gente faz a escolha errada tentando acertar. E a gente tem que respeitar o nosso próprio tempo. E entender que naquele momento, aquela era a nossa cabeça, aquele era o nosso discernimento, e é o que achávamos certo. E que hoje, amadurecidos na fé, amadurecidos no intelecto, nas emoções, nós temos uma outra consciência. E aí é só não repetir o erro. Mas em esquecer aqueles enganos também que os outros tiveram conosco. Não é ter uma crise de Alzheimer e fingir que nada está acontecendo. Não. Isso não é perdão. Isso é uma demência, um Alzheimer, quem esquece. É termos a capacidade de ter aprendido tanto com uma lição que nos machucou, que ao lembrar dela, não sintamos dor. E quando parar de doer, sabemos que conseguimos perdoar. E aí é a gente ter a capacidade de deixar no passado, com perdão, as feridas que cometeram conosco, as faltas de compreensão que tiveram conosco, as palavras malditas, as palavras que não deveriam ter saído da boca das pessoas que nós gostamos, que nós amamos, de nossos familiares, de nossos amigos. É perdoá-los e deixar lá atrás. Porque por mais difícil que seja, foi isso que formou a nossa história nessa encarnação. E é necessário deixar aquele fardo lá naquele passado, perdoado, para que aqui consigamos dar novos passos mais leves, mais livres. Deita fora as aflições improfícuas. Todos nós passamos por aflições, por momentos de conturbação, de perturbação. Mas há conflitos que vêm para nós colhermos novos frutos. E esses conflitos têm que ser bem vividos, por mais difíceis que sejam. Porque nós estamos colhendo novos frutos, estamos agariando novos conhecimentos, estamos dando novos passos rumo à nossa evolução. Mas aquele conflito que só nos machuca, que só nos faz mal, que só rumina em nossos pensamentos, que quando nós deitamos para descansar não sai de nossa mente, esse não está gerando fruto bom. Então é hora da poda. É hora de retirar e deixar para lá. É podar porque o fruto não aconteceu. O conflito não alimentou ninguém. Ao contrário, ele está sugando a seiva da vida. Quando tem erva daninha numa planta, e ela está aquela erva daninha já está muito grande, tem como tirar? Não. A gente poda o galho. É a mesma coisa. Se aquele conflito já está nos sugando, não gerou bons frutos, poda. Deixa embora. E virá nova oportunidade de reparação. Porque se uma planta
brota de novo, e uma planta é muito inferior a nós, em condição espiritual, imagina nós, espíritos, dotados de inteligência, se não temos condição de brotar e dar novos frutos. Como diria o próprio Jesus, se não falta alimento nem aos passarinhos e é vestido o lírio do campo, imagina a cada um de nós. E Emmanuel termina sua mensagem assim: recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza. É porque a gente reconhece muito o esforço do outro, a verdade do outro, a beleza do crescimento espiritual do outro. Mas o convite de Emmanuel nessa mensagem é recomecemos, somos todos. Então vamos reconhecer o nosso esforço, o seu esforço de forma particular. Lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Mas qual é a oportunidade que é esquecida ou desperdiçada? Porque as que tínhamos de agora para trás, já perdemos. Foi. E as de agora em diante? Quais são as oportunidades que nós não podemos perder, porque precisamos recomeçar? E essa é uma pergunta que não é simples de ser respondida. E essa resposta não é imediata. Porque o nosso crescimento espiritual, ele também tem que ser planejado. A nossa vida espiritual também precisa ser planejada. Então que a gente saia dessa reunião de hoje com esse pensamento. Aonde é preciso repensar? Em que é preciso coragem para recomeçar? E quais são as oportunidades que até esse momento eu desperdicei, mas que a partir de agora não posso fazer isso mais? Porque a misericórdia de Deus é infinita, mas o progresso espiritual de cada um compete ao indivíduo. Ela é particular, intransferível. Nos é dada a oportunidade de recebermos o auxílio, de termos o Evangelho de Jesus à nossa disposição, de termos as obras espíritas como sustento, de termos os mentores espirituais como uma luz a clarear nossos caminhos e nos mostrar a direção. Mas os passos a serem dados, só nós. Eles até nos dão a mão, mas não nos empurram. Só nós podemos fazer a mudança que precisamos. Só nós podemos recomeçar. Então, em obediência ao tempo determinado pelo decreto municipal, nós vamos preparar para nós encerrarmos. E se alguém precisar de passe, nós vamos fazer aqui na sala do lado. Tá? Ô João, faz a prece para nós, por favor. Peço Jesus, espiritualidade amiga, agradecendo mais uma vez de podermos estar aprendendo sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Que possamos cada dia mais compreender as nossas necessidades e os nossos desafios. Que tenhamos paz perante aqueles irmãos que se aproximarem de nós, sedentos de amor e tranquilidade. Que possamos ser instrumentos que abençoa e ilumina hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, lembrando que quarta nós temos tudo às 20 horas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, pelo Google Meet. Então, quem quiser, é só pedir o link pelas redes sociais ou entrar no grupo de informativo da casa. Então,
Então quem quiser é só mandar o telefone e a gente acrescenta lá no grupo. E semana que vem, sábado às 18 horas, nós teremos o nosso estudo e aí nós vamos falar um pouco sobre a caridade espírita, remontando um pouquinho a história de Silvério do Espiritismo e como que ela fundou a casa, fazendo então uma memória do Espiritismo aqui em Esmeraldas. Desde as primeiras reuniões espíritas, com os primeiros espíritas que vieram, até chegar em nós, como que foi essa trajetória de amor, de doação e de caridade daqueles que nos precederam. Viu? Obrigado.